Muitas pessoas acabam confundindo algumas coisas quando a gente vai falar sobre a nossa mente. Isso porque muitas pessoas confundem com o cérebro e pensam que a mente é o cérebro, mas se a gente for analisar segundo a palavra de Deus, a gente vai ver que existem diferenças muito importantes e que entender realmente o que é a mente, como a mente funciona, como que Deus age através dela, isso faz com que a gente consiga aprender a dominar os nossos pensamentos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver passos práticos de como nós podemos dominar aquilo que nós pensamos, como podemos dominar a nossa mente. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje, a gente está falando sobre esse assunto importantíssimo. Esse assunto, se a gente entender ele, a gente vai perceber um grande avanço na nossa vida espiritual. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você estar vendo mais conteúdos como esse e para você estar fazendo parte de uma comunidade de mulheres que amam ao Senhor Jesus e juntas estamos lutando para florescermos em meio ao mundo caído. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E eu tenho que dizer uma coisa, eu estava empolgadíssima para gravar esse vídeo, porque a gente vai começar a falar sobre o livro Transformadas, da Esther Angelsman, como Deus renova a nossa mente para nos fazer mais parecidas com Jesus. E isso é incrível, porque esse livro eu achei ele super completo sobre esse assunto, provavelmente um dos mais completos sobre isso que você vai encontrar. E ele é escrito pela Esther Angelsman, eu tive a alegria de já conversar com ela numa entrevista aqui no canal, e ela também é filha do pastor Joel Bick, que é um pastor que eu admiro muito e já comentei sobre conteúdos dele aqui no canal também. E nesse livro aqui, ela começa falando sobre a nossa mente. E é sobre isso que a gente vai estar fazendo. Com a graça de Deus, a gente vai estar analisando todos os capítulos. E por isso que, se você quiser acompanhar melhor ainda os próximos vídeos, tenha certeza de adquirir o seu. Vai estar aqui embaixo o link. Mas olha só que coisa interessante. Em vários momentos na Bíblia, nós lemos versículos como Filipenses 4:8, que nos diz pra gente pensar naquela lista que o apóstolo Paulo coloca. Também nós lemos pra gente manter os nossos pensamentos nas coisas lá do alto. Romanos 12:2, que é bem conhecido, nos diz para sermos transformadas pela renovação da nossa mente. Então, na Bíblia fala muitas vezes sobre aquilo que devemos pensar, aquilo que devemos estar tendo realmente no campo da nossa mente. Mas ainda assim, a gente está vivendo num momento que a gente fica confuso em relação a isso, porque dependendo daquilo que nós consumimos, ou então às vezes se a gente passa muito tempo no Instagram ou em outras redes, a gente pode acabar se sentindo um pouco mais distraída e nossos pensamentos voando mais para lugares distantes. E aí a gente pensa, como que eu posso dominar a minha mente, de saber quais pensamentos deixar florescer e quais pensamentos cortar? Como que eu já posso podar para que qualquer pensamento nem chegue a ter indício de algo pecaminoso na minha mente? Essas são perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmas, porque aprender isso realmente vai revolucionar a nossa vida espiritual. Então agora a gente vai ver um passo a passo de como a gente pode dominar o nosso pensamento. E a primeira coisa é, entenda a sua mente. Provavelmente a gente nunca vai conseguir dominar algo que a gente não entende. Então, se a gente quer dominar a nossa mente, a gente tem que saber como que ela funciona. E, como a gente tinha mencionado, muitas pessoas confundem mente com cérebro. Mas, vamos dividir. O cérebro, ele é a matéria física aonde neurônios e todas aquelas coisas biológicas estão ali de uma forma maravilhosa, da forma como Deus criou, mandando informações para que a nossa mente possa estar florescendo. Então, a mente é o lugar onde está depositado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aonde a gente encontra ali o nosso propósito. E talvez você já esteja fazendo as conexões aí de como que a mente é parecido com que aquilo que a gente lê na própria palavra de Deus, que é o nosso coração. E isso porque a mente faz parte do coração. E quando eu digo coração, não estou falando do nosso órgão, mas sim daquilo que a Bíblia vai dizer que é a fonte da vida. Provérbios 4:23 nos diz que sobre tudo o que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração na Bíblia é como se fosse a nossa central de comando, onde os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas paixões, as nossas emoções, tudo flora dali. Então, por isso que o Senhor Jesus disse que aquilo que o nosso coração está cheio, a nossa boca vai falar. Então, aquilo que está no nosso coração, eventualmente vai sair para fora.
E esse sair para fora, ele tem a ver com os nossos sentimentos, as reações que nós temos, mas também com aquilo que nós deixamos ali, cultivamos, digamos assim, dentro do nosso coração, da nossa mente. Então, da nossa mente floram os pensamentos, os sentimentos e as nossas escolhas. Então, é por isso que também é interessante a gente pensar. Quando uma pessoa se converte, aquele processo maravilhoso em que um coração de pedra é transformado em um coração de carne, a pessoa completamente muda. Os sentimentos, os desejos, as palavras, os pensamentos, as escolhas que ela faz passam a ser completamente diferentes. E isso porque a mente ali está sendo transformada para se parecer mais com a de Jesus. E uma coisa que a autora ela muitas vezes cita e eu acho lindo é como que a nossa mente ela foi feita para pensar os pensamentos de Jesus. Então, aquilo que Jesus pensa passa pela nossa mente, então aí a gente vai sendo transformadas para sermos mais parecidas com Jesus. Então agora o segundo passo é renovar a nossa mente. E às vezes isso pode parecer alguma coisa inatingível, mas olha só que interessante como que a Esther ela define o que é esse processo de renovação da nossa mente. Ela diz assim: renovar a mente é o trabalho do Espírito Santo para renovar ou mudar completamente para melhor a mente do verdadeiro cristão. Então, esse processo de renovação faz parte do nosso processo de santificação. Ou seja, depois que nos convertemos, a gente entra num processo de se parecer mais com o Senhor Jesus. E nesse processo, Deus renova a nossa mente. E é por isso que quanto mais parecida com Jesus nós estamos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, os nossos desejos, eles começam a ser transformados também. E isso porque aquilo que antes a gente achava chato, entediante, por exemplo, uma pessoa descrente nunca vai encontrar prazer em passar tempo com Deus, lendo a Bíblia, orando, meditando na palavra de Deus. Mas agora que nós somos transformadas, esse se torna o nosso prazer. E também aquelas coisas que antes a gente gostava, seja assistir coisas cheias de pecado, ficar fofocando, sair pra pecar com as amigas, digamos assim, essas coisas que a gente amava, agora que nós estamos sendo renovadas, a gente tem um certo nojo dessas coisas. Então, uma mente renovada vai renovar as nossas palavras, sentimentos e emoções. Mas aí chega uma pergunta: quem renova a nossa mente? Somos nós mesmas ou Deus? E eu amei o exemplo que a Esther deu, me ajudou a entender isso muito bem, que ela diz assim: quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, que Josué e os israelitas deram aquelas 7 voltas ao entorno das muralhas de Jericó para que elas caíssem. Naquele momento, Deus tinha ordenado que era para eles fazerem essa estratégia de guerra que não era nada convencional. Mas olha só que coisa interessante. Deus fez o comando e pelo poder de Deus as muralhas caíram. Se o povo de Israel estivesse só rodando ali por conta própria, as muralhas não teriam caído, porque foi através do poder de Deus que aquilo aconteceu. Mas também, se o povo de Israel durante aqueles 7 dias não tivessem dado as voltas e no último dia dado 7 voltas, as muralhas não teriam caído. Por quê? Porque Deus operou através da obediência do povo dele. A renovação da nossa mente acontece dessa forma. Deus age através de nós, mas Deus também nos chama a obedecermos. Então, por um lado, a nossa mente ela é renovada por Deus, é Ele quem opera, manda o Santo Espírito para habitar dentro de nós e está nos ajudando nesse processo de santificação, mas também somos nós que estamos obedecendo através do poder do Espírito Santo para que nossa mente seja renovada. Então, como a Esther diz, Ele usa a nossa obediência operada em nós pelo seu Espírito Santo para realizar a obra que Ele quer fazer. Então, Deus opera através da nossa obediência. E aí, a gente chega no nosso terceiro ponto, mas antes disso, a nossa pergunta do dia vai ser: você já se sentiu distraída nos seus pensamentos? Você já teve dificuldade de controlar aquilo que você estava pensando? Comenta aqui embaixo para que a gente possa estar aprendendo mais umas com as outras e que a gente possa estar nessa luta juntas, lutando pela renovação da nossa mente. Então, o terceiro ponto: mude os seus hábitos e os seus pensamentos. Então, da mesma forma como a obediência do povo de Israel fez com que eles colhessem os frutos dessa obediência, no caso que a gente acabou de falar, eles obedeceram a Deus e as muralhas de Jericó caíram. Da mesma forma, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a nossa mente é renovada
para estar mais parecida com a de Cristo. E aqui tá uma coisa que já a gente vai ver que é assustador e esperançoso ao mesmo tempo. Os nossos hábitos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente deixa florar na nossa mente, causa uma alteração física no nosso cérebro. E aqui é muito interessante que ela também vai falar sobre essa questão de como que aquilo que a gente pensa, de certa forma, amolda o nosso cérebro. Então, olha aqui uma citação que ela fala. À medida que estabelecemos novos padrões de pensamento e hábito, as vias neurais que antes eram novas e difíceis se tornam mais firmes e bem mais percorridas. Então, ela desenvolve isso daqui um pouquinho melhor, mas para não ficar cansativo, aquilo que a gente pensa, de certa forma, molda o nosso cérebro. Isso é assustador por um lado, porque aqueles pensamentos perdidos que a gente deixa ficar vagando, aquelas decisões impulsivas que a gente toma, todas essas coisas que a gente faz simplesmente por não estarmos vigilantes em relação àquilo que nós estamos pensando, todas essas coisas vão moldar fisicamente o nosso cérebro. Mas também é esperançoso porque nos lembra que, à medida que a gente vai lutando por uma santificação, o nosso cérebro ele também vai se amoldando de uma forma com que fisicamente também esteja sendo renovado. Isso daqui é mais um lembrete de que a gente precisa estar tendo uma firmeza na hora que a gente vai servir a Deus. A gente tem uma firmeza em escolher a obediência. E uma coisa que eu amei nesse livro é o tanto que ela é prática. Olha aqui esses quadrinhos que ela coloca e eu vou só explicar um pouquinho. Por exemplo, o primeiro deles. Então vamos supor, você ouve uma fofoca. Aí você tem duas opções, dois pensamentos que passam. Um deles é, quero compartilhar essa fofoca que eu ouvi. Se você fizer isso, você compartilha a fofoca e depois você vai pensar, nossa, gostei disso, vou compartilhar mais fofocas e vou continuar fazendo isso. Mas se por outro lado, se você pensa, Deus não aprova fofocas, e aí você sai daquela conversa e não fica fofocando, você vai sentir um prazer em Deus e você vai querer servir mais e obedecer mais a Deus. E aqui ela também dá outros exemplos, mas isso daqui é interessante pra gente ver, como que esses padrões se mostram na nossa vida. Toda tentação que a gente passa, nós temos duas opções. E dentro da nossa mente vai estar acontecendo toda essa batalha. De um lado, a gente pode escolher desobedecer a Deus e do outro nós podemos escolher obedecer. Quando a gente desobedece, a gente vai querer desobedecer mais. Mas quando a gente obedece, a gente vai querer obedecer mais. Mas também é um alerta para que a gente esteja muito vigilante, para a gente não cair em uma forma de deixar a desobediência nos levar, porque, como diz no Salmo 42, um abismo chama outro abismo. Então, isso é algo que a gente precisa estar muito acordadas, muito vigilantes em relação a isso. Isso também impacta a forma como a gente escolhe mídias, aquilo que a gente vai ver na Netflix ou qualquer outro streaming. E sobre isso, dá uma olhada no que o pastor John Piper falou, que é chocante e fascinante. Clica aqui e eu espero que você tenha sido abençoada por esse vídeo. Não esquece de aproveitar esse livro aqui maravilhoso, vai ter o link na descrição. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.